Prezados estudantes, professores, né, autônomos, empresários, microempresários ou MEI, né, dona de casa que faz o almoço, o jantar, prepara o chá, o cafezinho, os empresários, aqueles que são fretistas, né? Aqueles que trabalham fazendo entrega, do Mercado Livre também, e de todas as empresas. Eu quero, nesse momento, desejar o melhor, com muita prosperidade, muita fé, muito pensamento positivo. Então eu desejo tudo de bom e convido a sempre participar dessas palestras que a gente sempre quer comentar. A gente quer falar algumas coisas importantes para a saúde. São muitas coisas que a gente quer falar, mas não é possível falar todas as coisas, os assuntos, porque são bastante assuntos. Vamos vencer a crise, né? Vamos ser vencedor. Para vencer, pessoas de todas as nações, brasileiros e de outras partes, América do Sul, América do Norte, em todos os rincões da terra, é necessário ter fé, é necessário acreditar, é necessário buscar a presença do Criador, acreditar no Criador dos céus e da terra e vencer as dificuldades. Eu quero falar, você que é solteiro, procure fazer a diferença no Brasil ou também no mundo, né? Em toda parte do mundo. Fazer a diferença. Não podemos viver desfrutando das coisas banais, né? As coisas que não levam a nada, né? As drogas que só destrói a humanidade, né? As drogas, as jogatinas, né? Tem muita coisa que destrói e que as pessoas perdem dinheiro, jogam ou gastam dinheiro em coisas banais. Vamos mudar. E aquele que é solteiro também, ou seja, casado, né? Eu falei sobre o solteiro, eu quero falar sobre o casado. Os que estão juntos, vamos procurar ter equilíbrio, vamos vencer a crise, né? Tá tendo muita crise, desentendimento, muita crise, em que as pessoas, em vez de unir, né? Porque aquele que tem, por exemplo, a sua mulher, né? Homem e mulher que vivem junto, deve um ajudar os outros, um ajudar o outro, né? Se o esposo ele trabalha, né? Então a esposa ela tem que ajudar o esposo, né? Tem que procurar ajudar, né? Um carregar a cruz do outro. É isso que tem que acontecer. E vivemos num mundo que está mais para pior do que para melhor, né? Vivemos num mundo em crise, né? Crises, e muitas vezes as pessoas, né? O casal, ele luta e ele não muitas vezes vigia em certo sentido, né? Porque como que pode as pessoas viver, né, junto, né, o homem e a mulher, e viver uma situação péssima,
uma crise na comunicação, tem que ter comunicação, tem que ter reconciliação, tem que ter um momento que a mulher tem que deixar a mulher falar, e tem momento que o homem tem que falar, e tem um momento que a mulher tem que falar. E temos que ter a paciência e a perseverança, e lutar para melhor, né? Porque a gente vê, né, quantas crises, né? Crise em todo o setor, crise no trabalho, crise na comunicação. Então, o esposo e a esposa, né, os que vivem junto, eles têm que procurar trabalhar junto, né, para que não fique um problema sério, não cause problema sério no trabalho, em todos os sentidos, né? E também tem o equilíbrio e educação financeira, né? Educação financeira, educação moral, tudo isso é importante, ter educação em todos os sentidos. E procurar viver unidos, né? A família tem que viver unido e não ficar gastando mais do que ganha, né? Quanta gente que bloqueia o cartão, né? Pessoas adquirem um cartão, pedem um cartão no banco, ou o banco manda, né? O banco e outras empresas de cartão mandam cartão, depois as pessoas gastam mais do que ganham, aí fica devendo no cartão, fica devendo, por exemplo, empréstimo, né? É um problema sério, né? Principalmente o aposentado, né? Se ele fazer empréstimos, é claro que vai sair, né, dos benefícios deles, né? E hoje, essa infração, né, esse desvalorização do salário, né, o poder de compra diminuindo, né, sempre diminui, em que as pessoas primeiro compravam bastante, hoje com R$ 100, as pessoas não compram mais nada, né, não tem condição de comprar como deve, né. Então é hora de ter equilíbrio e não viver emprestando, né? Você já pensou uma pessoa viver emprestando dinheiro para banco ou para agiotas, né? Tem muitos agiotas que ele empresta o seu dinheiro, mas é juros absurdos, né? E assim até os bancos, né? Os juros estão aumentando cada vez mais, né? Tudo isso é uma política no país que não beneficia quem compra, não beneficia a dona de casa, não beneficia quem recebe os benefícios, né? Tem pessoas que recebem Bolsa Família, como eu ouvi falar também no pé de meia, e também aqueles que recebem aposentadoria. Mas o que acontece? É como eles recebessem, né, o salário e colocasse num saco furado, né? Num saco furado, né? É o que tem na Bíblia mesmo fala isso daí, né? Que o salário no saco furado, né? Não tem como, né? É desvalorizado o salário. Então tem que unir, né? Tem que unir, tem que acreditar no poder de Deus, tem que acreditar e tem que saber dialogar com a mulher, né? O esposo, a esposa precisa dialogar com a mulher. Se é caminhoneiro, não é para você debater ela, ficar fazendo guerra de palavra. Não é assim que se vive, né? Desse jeito, o casamento, a união não dura muito tempo, não é verdade?
Então eu estou falando isso para o bem, né? Estou falando para o bem. Eu não sou, por exemplo, eu não sou um pastor, eu não sou um conselheiro assim, estudado só para conselheiro. Eu não sou psicólogo, né? Eu não sou pessoas treinado para mexer e para aconselhar casamento, mas o que eu sei, eu sempre indico, eu sempre falo nas minhas palestras. E todos os lugares, associações, né? Em todas as reuniões, nas escolas, nos clubes, né? Clubes de futebol, nas academias, em todos os lugares. E quero também parabenizar também a igreja, a Igreja Assembleia de Deus de Pindorama, estado de São Paulo também, que eu estive lá junto com o pastor Wagner, que também deu uma carona para mim, né? E a gente foi junto com o pastor Wagner e outros, né, da igreja. E a gente esteve ali, teve um congresso, né? Foi domingo passado, né? Domingo passado teve um congresso e estava lotado, né? A igreja estava super lotado, mas lotado mesmo. A igreja lotada, a igreja num horário das 19 horas, né? Que vem ser às 7 horas da noite, né? É um pouquinho antes, né? A gente foi lá junto e demais pessoas que foram junto conosco e teve uma reunião ali, uma grande reunião, ou culto, né? Como é que é falado, né? Comentado, né? Culto, adoração a Deus, ao Criador, né? Então, eu desejo que sejam próximos, que todos pensem positivos, né? Vamos mudar, né? Eu quero dizer, né? É, aproveitando que eu estou comentando sobre essa reunião na igreja, né? A igreja, Assembleia de Deus, né? Estou repetindo. E as pessoas têm que mudar, os jovens têm que mudar. Não é só ficar dentro da igreja. Temos que ter compaixão, amor, né, pelas almas, pelas pessoas, e temos que dar frutos, né? Os jovens, né? Tem que dar frutos ali, tem que ser exemplo, tem que fazer a diferença, né? Todos os jovens, seja os solteiros, casados, né? Enfim, as avós, os avós ali, né? Tava super lotado, estou repetindo, e eu desejo o melhor, né? Que as pessoas procurem mudar e procure também, no tempo da eleição, não votar em quem, por exemplo, apoia a droga, apoia as coisas erradas, né? Mas pessoas que apoiam o trabalhador, pessoas que apoiam a crença em Deus, pessoas que querem projetos bons. Então, meus prezados jovens, prezados os aqueles que são de idade, né, da terceira idade, os pastores, os ministros, as autoridades eclesiásticas, procure mudar, procure fazer a diferença, não ficar apoiando em gente que quer entrar na política e depois fazer projetos mal, projetos contra os pobres, contra os trabalhadores, contra os empresários. Então, a gente tem que mudar.
casamento em crise. Procure meditar. Procure fazer a sua oração. E procure melhorar no seu diálogo, você, né, pais e filhos. Procure ter mais diálogo. Procure falar com mais cuidado. Não é ofendendo, xingando, maltratando, né? Os pais, os filhos. Os pais devem amar os filhos devem amar os pais. Assim como a esposa deve amar o esposo. Procure falar diferente, procure mudar. Não é só ir na reunião de igreja. O que é a gente que vai na igreja? Vai na reunião da igreja. É claro, né, que as pessoas, pela Bíblia, ele tem que participar de uma igreja. E igreja são nós, igreja são as pessoas que acreditam em Deus e na sua palavra. Eu sei que aqui é para mim falar sobre saúde, mas a pressão, a situação leva eu falar a estes assuntos que não era para mim falar, mas eu vou falar, né? A situação, né, daqueles que vivem junto, né, o parceiro, a parceira, é uma situação desesperadora, né? É uma situação cruel, né? E quanto à ansiedade, né? Pessoas que querem se aposentar, pessoas que querem muitas vezes receber e têm o direito de se aposentar, né? E que muitas vezes pessoas são novas, estão trabalhando, né? Mas entra numa ansiedade e muitas vezes a ansiedade é tão grande que eles querem aposentar na hora, né? Mas não é assim, as coisas não é assim. Tem gente que quer se aposentar de mão beijada, ou então quer se aposentar rapidinho, às vezes não venceu ainda o tempo, a idade ainda para se aposentar. Mas há uma procura, um desespero, não sei se é por causa do dinheiro, se é muitas vezes, nem todos, né? Mas tem gente que tem uma cobiça pelo dinheiro, né? Alguns, né? Não é todo. Eu não estou generalizando. Tem gente que tem uma cobiça pelo dinheiro dos outros. Tem gente que quer saber quanto as pessoas ganham. Tem gente que fica no olho ou olhando, né? Para que o outro tem, né? E ele mesmo não tem nada, ele não busca, ele não tem um projeto de vida, né? Então as pessoas têm que mudar, têm que ter um equilíbrio, né? E não deixar a neurose tomar conta, o desespero, a ansiedade. A ansiedade é um problema terrível, né? Pessoas que querem se aposentar e entram em desespero, né? Querem fazer até um jeito, né, para se aposentar, inventar uma tramóia, qualquer coisa, mas não é assim. As pessoas têm que ter paciência, têm que buscar, né, pela fé, né, buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. A gente vê, né, o que acontece por aí, né, inclusive a gente vê até dentro da família da gente o desespero, a preocupação com dinheiro, a preocupação em receber, em aposentar, né? Eu sei que não está fácil, né? Que foi modificado, né? A reforma da Previdência, que foi muito péssima, né? Eu considero péssima porque muitos direitos foram tirados, né? Mas as pessoas têm que se acalmar os ânimos e também procurar melhorar a comunicação, né?
entre a esposa, o esposo, entre o homem e a mulher, e mesmo entre o amigo, o solteiro, tem que ter mais diálogo com os seus amigos ou os seus irmãos, né? Seus irmãos, irmão de sangue, né? Irmão carnal, né? Tem que ter paciência, tem que tratar bem o pai e a mãe, né? Então tá uma crise em geral. Essa crise está querendo destruir tudo. É uma crise em todo setor. Se é em dinheiro, é uma crise. Tem gente que ganha, mas ele torra tudo em coisas banais. Ele não consegue fazer uma poupança, né? Abrir uma poupança, estudar um curso, que a gente tem o curso aqui sobre liberdade financeira, como investir em ações. Eu sei que a situação política do Brasil não é um momento agradável. Eu sei que é difícil, né? Aqui está precisando no governo mais comunicador, um governo que possa olhar mais para o pobre, para quem mora, por exemplo, no sítio, né? Mora na chácara, tem a sua pequena casa, que tem, por exemplo, agricultura familiar, né? Eu sei que não está fácil, né? Tudo isso a gente sabe que é impostos abusivos, né? Impostos abusivos, taxas abusivas, né? Taxas milionárias, né? O que acontece no Brasil em muitos lugares, né? Taxas abusivas em que as pessoas pobres não têm condição de pagar, né? Taxas, multas milionárias, né? Pessoas que muitas vezes planta, né? Tem a sua colheita, né? A sua lavoura de mandioca, e que muitas vezes vem o fiscal lá e quer parar de impedir as pessoas de plantar, né? E pessoas que moram no sítio, né? Como aconteceu com uma pessoa, né? Começou a vender ovos, né? Ovos de galinha caipira e até galinha, e de repente o fiscal chegou lá e embarcou, disse que não pode vender, né, os ovos de galinha, vender as galinhas. Então tem tudo isso, né? Pessoas que vendem o leite, são porções pequenas, não é grande quantidade. Então essas pessoas, elas têm que ser apoiadas, elas têm que ser liberadas para vender, né? Vender um salgadinho, vender um queijo, vender qualquer coisa, né? Aquela vitamina de mandioca, né? Eu tenho falado sobre a vitamina de mandioca, né? É muito importante. Então vivemos em momentos de crise em todos os sentidos. Taxas abusivas, né? Multas abusivas, caminhoneiros que tomam a multa diretamente, né? A indústria da multa também, né? E tudo isso é problemático, né? Caminhoneiro, frentista que muitas vezes viaja para levar, por exemplo, levar a mercadoria no mercado, no comércio, na distribuidora, mas que muitas vezes ele tem que enfrentar estradas, né? E rodovia cheio de buraco, né? Rodovia perigosas, né? Então vivemos em situações, né, em que as pessoas não estão conseguindo controlar, equilibrar, né? Ter um equilíbrio na sua casa, ter um equilíbrio, comprar, né, o seu loteamento. As pessoas, quanta gente não consegue comprar seu loteamento para depois fazer sua casinha, né? Mas não é impossível isso daí, né?
Então, aqui é para falar sobre saúde, sobre planta e ervas medicinais, mas a situação aqui que a gente vê os e-mails, tudo que acontece, pressiona a gente, faz a gente tocar nesse assunto, né? E a gente vê, né? Tem até pessoas, né? Pessoas da família da gente, né? Que muitas vezes tem também seus problemas, né? Então, as pessoas têm que ter mais comunicativo, né? O homem, a mulher, o esposo, a esposa, né? Tem que ser mais comunicativo, né? Tem que vencer as neuroses, né? Pessoas nervosos, agitados, ansiosos, né? Depressivo, né? Tem pessoas, né? A gente vê pessoas até da família da gente, né? Embora seja parente um pouquinho de longe ou de perto, mas a gente vê as coisas, né? Por exemplo, pessoas ansiosos, pessoas com depressão. Gente, nós precisamos vencer a depressão. Pessoas que têm depressão não dá mais valor à vida. Querem muitas vezes tirar a sua vida, não tem prazer na vida. Gente, levante a sua cabeça, creia em Deus, tenha fé, examine a palavra da Bíblia, né, que também ajuda, né? Tem muitas mensagens que ajudam. Ler bons livros, né? Livros que ajudam as pessoas a pensar positivo, ajuda a acreditar em Deus. Então nós vivemos num momentos, né? E isso daí está em todo lugar, está nas empresas, está na associação, está nas igrejas. Nós vivemos crise, até dentro das igrejas tem crise, né? A gente vê as crises, né? A gente vê muitas vezes que aqueles que são sábios, né, que são palestrantes, que são muitas vezes inteligentes, são sábios e que muitas vezes não são chamados nos púlpito, né? Nos palanques para falar uma palavra de fé, uma palavra de coragem, uma palavra de incentivo. Muitas vezes não são chamados, né? Crises, né? Até dentro de igreja, até dentro de reuniões, crises no clube, né? Tem vários tipos de clube, né? Crise em todos os lugares, né? Crise na sociedade, crise na empresa, crise nas vendas, né? Hoje as vendas, né? Principalmente o eletrônico, tá um absurdo, né? Um absurdo, né? Eles cobram um preço que a gente nem pensava que ia chegar. Tá tudo caro, né? Tudo que é eletrônico está tudo encarecido, né? Então vamos vencer, vamos superar e vamos fazer a diferença, né? Então a crise no casamento são muito, crise no casamento é muito. Tem muito problema no casamento, né? Então vai superar, você que é casado, você que tem a sua esposa, senta, conversa, faz uma reunião, faz uma oração também, uma oração ao Criador, né? Faz uma oração e acredite, não fica falando besteira, né? Ah, eu não acredito no homem, porque tá escrito na Bíblia que maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua proteção. Gente, isso não quer dizer que as pessoas não têm pessoas que têm boas intenções. Tem. O que fala maldito o homem que confia no homem, isso daí é ponhar confiança total, né? Achar que o homem vai resolver, né? Se você tem um problema, você precisa de emprestar, você acha que todo mundo pode emprestar dinheiro, dar dinheiro para te ajudar.
Você está em crise financeira, você quer ajuda. Então, mas não é assim. Não é assim. Agora, não quer dizer que você não vai confiar, que tem pessoas de confiança. Tem pessoas de confiança. Agora fica duvidando. Ah, eu não acredito. Ah, eu não creio. Eu desconfio até do irmão. Eu não acredito nem no irmão. Não é assim. Não é assim que você vai vencer. Você vai vencer lutando, unindo as forças e procurando é, mudar algum costume dentro da sua casa, evitar de gastar mais, procurar ter uma economia, né? Abrir uma conta poupança, investir em ações. Não é assim, você falando que não acredita em ninguém. Não é assim as pessoas falando que não acredita que vai ser resolvido o seu problema, né? As pessoas entram em desespero, não acreditam em nada. Não acredita que Deus pode abrir os caminhos, abrir as portas. Não acredita no irmão, que também não confia no irmão, não confia na mãe, não confia na avó, né? Então, não é assim que a gente tem que ficar falando. A gente tem que confiar, em primeiro lugar, em Deus e depois fazer a nossa parte, não esperar que a avó, que os pais vai fazer tudo para você. Não é assim, né, que os pais, que os irmãos, aí eu vou emprestar dinheiro do irmão, eu vou emprestar dinheiro do Bertano. Isso não vai te resolver. Na crise, tem que procurar superar a crise. Se está devendo, né? Se está com problema de dívida, se está aumentando o juro, procure resolver essa situação, né? Não deixa transformar numa bola de neve, né? Depois é você, né, o homem, você que é mulher, você que é homem. Aí aquilo transforma numa bolha, ou seja, transforma numa bolha de neve, né? Aquilo cresce, você não consegue pagar a dívida, aí suja o teu nome. Você vai deixar sujar o teu nome? É que essas políticas, né, essas leis hoje favorecem as pessoas fazerem empréstimo. Mas só que lá na frente as pessoas ficam endividadas e não conseguem pagar. Aí bloqueia, suja o nome, aí bloqueia cartão, aí bloqueia tudo, tem conta no banco, bloqueia também. Então procure amenizar, procure buscar, né, pela fé, pedir a Deus e também correr atrás das soluções. Tem soluções. Não adianta você ficar falando, ou as pessoas ficar falando, ou eu ficar falando. Aí eu não acredito. Aí eu não tenho fé que vai resolver o problema. Aí eu estou lutando que tem um problema enrolado, mas eu não tenho fé que vai resolver. Não é assim que você faz. Você está admitindo que não tem fé para acreditar. Como é que você vai vencer? Você, eu, qualquer um, não tem como vencer se já está falando que não tem fé. Não tem fé em ninguém, não tem fé na mulher, não tem fé no irmão, não tem fé na oração, não tem fé em ninguém. Ué, você já está admitindo a tua derrota. E a tua derrota vem. Aí vem a crise, aí bloqueia tudo, né? Cartão bloqueado, né? Conta bloqueada, tudo bloqueado, né? Você faz besteira, né? Quanta gente faz besteira, né? Gasta dinheiro em coisas banais. É o que eu sempre estou repetindo. Eu repito muito essas palavras banais. Gastar dinheiro à toa, né? Comprar mais do que deve, né? Aí as pessoas chegam lá no mercado, em vez de comprar uma quantia
moderada, ele compra mais do que ganha, ele gasta mais do que ganha. Aí o que acontece? Aí vai acumular, né, empréstimo, dívida, né? Porque se gastar mais do que ganha, não é verdade? O pobre não tem como gastar mais do que ganha. Não tem. O pobre, ele vai perder o nome dele vai perder. Por quê? Porque não tem condição, não tem fonte. Quando as pessoas abrem uma loja, ele tem uma fonte ali, ele tem uma lojinha e ele ganha um dinheirinho, então ele sabe que tem uma fonte de renda. Pessoas que têm, por exemplo, mexe com carro, né? Tem, trabalha com negócio de carro, né? Tem um lugar ali que os carros ficam ali e paga lá uma parcela para ficar ali, né? Mexe com esse tipo de trabalho, né? É tipo de trabalho, tem vários trabalhos, né? Uma garagem, né? Uma garagem onde as pessoas trabalham e ali é estacionamento. Agora que eu lembrei. As pessoas trabalham com estacionamento, ele tem uma fonte, ele é dono, ele tem uma fonte, ele sabe que sai dinheiro. Agora, um pobre não tem uma empresa, não tem uma loja, ou não tem sonho, né? Não tem sonho para abrir uma loja, não tem coragem de abrir uma lojinha e trabalhar numa loja, e não tem condição também, então não tem fonte de renda. Como que ele pode viver emprestando dinheiro se ele não tem fonte de renda? Sem fonte de renda não tem como fazer. Agora, deixar seu nome sujar, né? Sujar seu nome, bloquear cartão, né? Brigar com a esposa, ficar brigando, né? Causar crise no casamento, causar crise dentro da família. Aonde você vai parar? Você vai ficar no mundo da miséria. Não tem outra situação. Então, o problema do casamento, eu não sou especialista em falar em casamento, mas devido às coisas, as crises estão em geral. Crise na finança, crise no diálogo, crise no trabalho, né? Crise na associação, até crise na igreja. Alguém vai falar, mas até na igreja também? Tem, sim, tem crise até na igreja, né? Embora a gente não vai tacar pedra na igreja. Igreja são pessoas que reúnem para falar da palavra de Deus, né? Mas tem crise em todo lugar e temos que vencer essa crise. Vamos vencer. Temos que vencer a crise, temos que tomar atitude, temos que levantar nossa cabeça e dizer uma coisa que eu sempre falo: tudo posso naquele que me fortalece. Tem crise, tem gente que odeia a gente, tem gente que olha para a gente, muitas vezes discrimina a gente, tem gente que não gosta da gente, não é só eu. Em todo lugar tem gente que não gosta do outro. Mas vamos vencer a crise. Vamos deixar a pessoa que não gosta da gente. Vamos deixar pessoas que é contra empresa, que acha que tem que implantar um socialismo. Tudo tem que ser socialista. Vamos deixar para lá essas pessoas. Vamos fazer a diferença. E no Brasil também. Porque dos congressos, eu sempre falo, Congresso, Senado, governo, Supremo Tribunal, está tudo em crise. É crise institucional, é crise nas leis, é crise na hora de votar. Vota leis erradas, em vez de ser leis para o trabalhador, leis para quem implanta, leis para quem tem a sua loja, leis para diminuir o imposto. Isso daí a gente fala direto, é tudo repetido.
leis para baixar o imposto, leis para atrair mais empresa, leis para incentivar o jovem ao trabalho, aos estudos. Tem muita gente que ele acha que ele recebe um benefício, Bolsa Família. Ele fala, eu já estou acomodado, eu não quero trabalhar, eu não preciso. Eu estou recebendo, né, do governo, tá bom demais. Não é assim a vida. Não pode viver só de auxílio. A gente não tem nada contra auxílio, ajudar pobre, a gente não tem nada contra. Mas não é assim, a gente não pode viver achando que uma ajuda vai deixar a gente sem trabalho e que a gente tem que ficar na rede o dia inteiro, 24 horas na rede. Não é assim. Não é porque recebe um benefício, Bolsa Família, ou um benefício, ou pé de meia, ou qualquer coisa que recebe. A gente não tem nada contra, não tem nada contra receber benefício, pessoas que precisam. Mas a gente não pode também se acomodar e ficar 24 horas balangando numa rede ou deitado numa rede. Não é assim. A vida não é assim. A gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que se movimentar, né? Porque senão a gente fica travado. Eu recebo benefício, tá bom demais, eu vou ficar aí tranquilo dentro de casa. Não é assim. A gente tem que tomar sol, a gente tem que caminhar, tem que fazer exercício. Então, tudo isso que eu estou falando sobre essa crise mexe com a saúde, né? Embora muitos youtubers, muitas pessoas naturopata, muitas pessoas que até terapeuta, né? Não fala esse assunto, né? Muitos deles não falam. Mas a gente tem que falar, porque isso daí vai resultar numa pressão alta, vai resultar num infarto, né? Que a pessoa tem problema, ele não lava, né? Não lava a roupa suja dentro de casa, aí ele vai visitar a mãe, ele vai visitar a avó, o avô, vai visitar o primo, vai visitar o tio, né? Aí chega lá e já sorta os cachorros, aí quer lavar a roupa suja, mas ele não lava a roupa suja dentro de casa. Ele discute, né? Ele debate ainda sem acordo, né? Debate um com o outro, não deixa o outro falar, né? Não deixa o outro expressar, né? Fica indignado, né? Fica nervoso. O que que acontece? E isso daí causa problema até para a mãe, as mães, os pais, os avós, os avós, né? Isso daí causa problema até para eles, sendo que a pessoa está trabalhando, ele tem que deixar sua mãe, seu pai, tranquilo, não querer também ser, querer sugar tudo, sugar até os pais, sugar os avós, avós, né? A gente não pode ser sanguessuga, a gente tem que ir à luta, né? Tem um emprego, agradece a Deus, procura conservar aquele emprego. Você está pagando aluguel, você sabe que o aluguel não tem retorno. O aluguel não tem retorno. O que você faz? O que eu faço? O que as pessoas têm que fazer? Pede a Deus a direção. Abra uma poupança. Vai poupando um pouquinho de dinheiro. Aí você pode comprar. Você comprando um loteamento é mais fácil. Aí, se você é muito pobre, não tem condição de construir a casa, também existe as vaquinhas, né? Hoje existe vaquinha, existe também a solidariedade, né? Solidariedade. Também você pode pedir ajuda, né, para as pessoas também, pode, não tem problema. Eu quero fazer um cômodo, quero fazer uma casinha, eu precisava de ajuda. Hoje tem as redes sociais. Estou pedindo ajuda para comprar cimento, para comprar tijolo, que eu queria fazer um puxado, eu tenho um loteamento, mas eu não tenho condição. Faz isso daí. Procura
ganhar a graça do povo, né? Conversar com o povo, com a sua igreja também, para eles também podem ajudar. E outras pessoas, né? Cada um dá uma quantia pequena, ou então ajuda com a mão de obra, né? Então, você tem que familiarizar, né? Dialogar com as pessoas, né? Porque tudo é possível que crê. Eu já disse que tudo é possível. Agora, uma pessoa falando assim, eu não tenho fé. Eu tenho um problema difícil, mas não tenho fé que vai resolver meu problema. Eu já fui lá, já falei, eles dizem que vai resolver, mas eu não acredito. Não é assim, não é assim. Conversa como homem. Hoje tem gente hoje que não tem mais voz de homem. A mulher não tem mais voz feminina. Voz feminina quer dizer mulher que conversa, que resolve o problema, que negocia, que faz alguma coisa com inteligência, né? Não fica fazendo coisa rolo, golpe, né? Ele fica fazendo barganha, nem barganhar com Deus, né? Não é. Tem gente que pensa que você vai numa igreja, não, eu vou doar 10 mil porque Deus vai resolver o meu problema na minha família. Gente, outro fala, eu vou fazer um voto, eu vou dar 30 mil se Deus fizer isso. Gente, não precisa fazer esses votos, não. Esses votos aí que você pode voltar para trás, né? E nem falar assim, não, vou dar o carro para a igreja. Não, a igreja não pede carro. Ah, vou dar a casa, vou vender a casa, né? O que é gente que já fez besteira, né? Eu já contei aqui de um falso profeta, né? Que falou que Jesus, o Messias, né? Ele ia vir nas nuvens tal dia. Aí o que aconteceu? Esse falso profeta, ele reuniu bastante gente. Aí o que aconteceu? Aqueles que seguiam ele, e ele ensinava errado, e ele falou que Jesus ia vir tal dia, as pessoas começaram a vender casa, vender lote, vender tudo, tirar o dinheiro da poupança, gastar todo o dinheiro. Aí chegou tal dia, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Aí ficaram aqueles, né, seguidores, né, que são muitos, né, tinha muita gente seguindo ele, né? Centenas, dezenas, milhares seguia ele. Aí ele falou, mas escuta, você não falou que Jesus, o Messias, ia vir nas nuvens? E agora não aconteceu? Aí aquele falso profeta falou assim, não, é que Jesus, ele tomou decisão e vai vir mais para frente. Aí marcou mais, né? Parece que marcou, né? Uns dias mais para frente. Aí chegou aqueles dias nada. Aí todos eles decepcionado, né? Decepcionado, é isso mesmo, né? Eles ficou decepcionado porque venderam casa, venderam tudo, venderam lote. Isso é loucura. Você quer servir a Deus, agora você vai, não, eu vou te dar 5. Eu tenho um problema dentro da minha casa, eu vou dar 5, Deus. Fazer barganha com Deus? Não é assim. As igrejas, se tem alguma igreja ensinando assim, não é assim. Eu não sou contra a oferta, da dízimo, seja coleta, é tudo igual, muda o nome. Dízimo muda o nome, oferta muda o nome, coleta muda o nome, mas é dinheiro. E essas igrejas vivem de doação. Então, não faça loucura. Se as pessoas querem ir numa reunião de igreja, não faça loucura. Vai lá e se sentir de dar uma doação em dinheiro, dê, mas não faça loucura. Ah, vou dar 10. Se eu conseguir aquele trabalho, vou dar 10. 10 mil. Não é assim, gente. Não é assim, tá tudo errado. Tem que buscar a Deus e não achar que você vai barganhar com Deus que você vai conseguir, né? Então, tem os problemas difíceis no casamento? Tem.
Existem muitos problemas de comunicação. Tem gente que é duro de comunicação. Existe gente duro até de conversar com ele, né? Ele não se comunica, é difícil comunicar, dialogar, né? É o que nem é o que está acontecendo, é que acontece aí, é que sobre a política, né, entre o governo dos Estados Unidos da América, né, e o governo aqui do Brasil, né? Problemas de comunicação, né? Problemas aí no Itamaraty, né? Que representa o governo, né? Então isso pode acontecer, né? Na hora de dialogar, né? Problema de comunicação, não sabe comunicar, não sabe pôr as cartas na mesa para poder resolver o problema, não sabe, né? Aí entra em crise. É o problema que eu falei sobre o país, né? Um problema de comunicação, né? Consumo de substância por um dos membros do casal, por exemplo, o álcool, o tabaco, a droga. Isso é terrível, né? Entrou a droga, né? Tem muita gente querendo aprovar leis a favor das drogas, né? Liberar a droga, liberar o traficante, né? Liberar a venda de droga, mas pergunta para uma mãe que tem um filho que usa droga. Pergunta. Os ministros, as autoridades, os senhores ministros, senhores autoridades em geral, nunca levou, por exemplo, ali nas reuniões, mães que têm filhos que usam droga, álcool, tabaco, droga, para ela dar o seu depoimento. Nunca fizeram isso. Só pega a caneta e fala assim, ó, vamos liberar traficante, vamos liberar os presos, vamos liberar o A, o B. É fácil, né? Pegar uma caneta, tem poder na mão e fazer isso. Eu quero ver, escutar as mães que têm filho drogado. É, aí dói, né? Aí dói no coração, né? Então, o consumo a crise no casamento, que é o álcool, o tabaco, a droga, tudo isso, né? Aqui é para falar de saúde, é o que eu estou falando. Tudo isso influi na saúde. Influi na saúde, na doença, porque quem usa álcool, tabaco, droga, ele pode causar e ter problema de doenças, pode prejudicar a sua família, né? Que a família também sofre, né? A família, as mães, os pais sofrem, né? Então, infidelidade é a rebeldia. O ser humano, ele já é desde o começo, né? Quando o Criador fez o jardim do Éden, ele colocou o homem e a mulher, ou seja, ele colocou Adão e depois aí Deus fez Eva, né? Tirando da costela de Adão, ele fez a companheira, né? Aí Deus fez Adão e Eva e eles ouviram a voz, né, de um animal rasteiro, né, que é a serpente, né? E dentro da serpente encarnou, né, Satanás, encarnou Satanás e enganou a serpente, né? Enganou a serpente, né? Ou seja, enganou o homem, né? Não é a serpente, né? A gente erra, né? Você notou que eu errei? É claro, né? Satanás, ele usou a serpente, não é que enganou a serpente. Satanás, os espíritos, os anjos caídos, né? O anjo caído entrou na serpente e falou com Adão e Eva. E Adão desobedeceu a Deus. Então, hoje, é a consequência da desobediência desde o começo, né? Desde o começo, né? Então, a infidelidade, a pessoa hoje fala que quer viver junto, né? Arruma uma namorada,
Aí já fala assim, vamos morar junto. Às vezes nem casa, aí começa a morar junto. Aí o que acontece? Aí chega aquele problema da infidelidade. Ele começa a olhar para outra, né, outra jovem, ou até pessoas casadas, né? Às vezes uma mulher casada, né, começa a dar de cima, né? E o que acontece? Aí começa a infidelidade. Aí o que acontece? Aí separa os dois, aí vai atrás da outra. E assim por diante, o que é gente que ele se ajunta, né? O homem e a mulher, ele se namora, depois separa. Isso daí acontece e não é só uma vez, né? A junta com uma separa, aí vai atrás de outra também não dá certo, separa, aí vai na terceira, na quarta, na quinta e vive uma vida que não tem casamento que resista. Não existe casamento. Por quê? Porque ele é, tem infidelidade, ele é infiel, ele não é fiel com a sua companheira. Não é. Então, isso que é problema, né? Então, diferentes expectativas sobre o casal, relacionamento mal, né? Crise no relacionamento, discussões, briga mal geridas, né? Você vê as discussões, as brigas mal geridas, né? A gente até fala, né? Se eu sou acostumado a querer dar conselho e eu dou conselho mesmo. Até muitas vezes entre a nossa parentela, muitas vezes, né? A gente em domicílio, dentro da casa, né? Eu costumo falar alto, eu costumo explicar para as pessoas, não é assim que você tem que fazer. Você tem que melhorar o relacionamento, você tem que mudar. E muitas vezes eu fiz isso muitas vezes e faço, né? E muitas vezes ao redor da mesa eu falo alto, né? E muitas vezes tem gente que não gosta, né? Ah, mas falou alto, tá gritando. Mas é assim mesmo, a vida é essa, né? Gritar, né? Ser um atalaia, tem que falar. Tem hora que a gente fala alto, tem hora que a gente grita, mas é assim mesmo. Isso já aconteceu, sempre eu procurei aconselhar as pessoas, né? Então, brigas mal geridas, não apoiar ou não sentir apoio de outros em questão importante, não mostrar afeto nem atenção, né? Tem gente que não dá atenção ao outro, falta de confiança, muita mentira, né? Questões financeiras, né? Tudo isso acaba com o casal, né? Qualquer casal, qualquer um, qualquer família, ele fica destruído com essa situação, né? E questão financeira, traços narcisista, presenças de abuso emocional, né? Tem muita gente que briga com a emoção dos outros. Briga não, brinca, né? Tem muita gente que brinca com a emoção dos outros. Problemas de ciúme. Ciúme doentio é a coisa pior que tem. É terrível. Ter um ciúme aí, né? Assim, dependendo, um ciúme leve, embora que ciúme é tudo igual, né? Problemas de ciúmes problemas, né? Quanta gente, né, que briga, né? Quanta gente que causa treta, né? Eu falo sobre a treta de vez em quando, né? Causa treta porque viu a mulher conversando com o outro, aí foi ver, não era a mulher que tinha comprado um produto, né? Aí ele conversando com o outro é porque ela estava negociando um produto que ela comprou, estava recebendo. Aí o marido ficou indignado com ela. Não, você está com ele, você está com ele. Isso é uma coisa mais chata que existe, né? Quando não, as pessoas não devem, né?
Quando as pessoas não devem, o outro fica acusando, né? Ah, eu não confio em você. Você é meu irmão, eu não confio. Não, se a gente não está fazendo mal para ninguém, né? Tem gente que não confia em ninguém, tem gente que discrimina, né? A gente tem que respeitar o homem e a mulher, é claro, né? Tem que respeitar. Se não respeitar, que vira, né? E a gente não pode ter medo de mulher, nem medo de homem, né? Claro. Se a gente estiver andando certo, vai ter medo do quê? Para quê ter medo? Distanciamento, estagnação, aborrecimento, né? Isso é problema. Casamento em crise por família, política, né? Tem gente que causa crise por causa de política, né? Aí eu defendo fulano de tal. O outro eu não defendo. Aí eu não falo mais com você porque você vota no Bertano. Essas crises, governo, presidentes, candidato, eles não te ajudam, não te põem o pau na mesa. Você tem que dar os pulos, você tem que aprender, você tem que estudar. Agora vocês ficam idolatrando. Tem gente que endeusa, fica endeusando político, fica endeusando mitos, líderes, né? A gente não tem que deusar ninguém, pelo contrário, respeitar as pessoas, mas não endeusar ninguém. A gente não pode endeusar ninguém, nem ficar aí, né? Perdendo amizade por qualquer coisa, né? Isso daí não é bom, né? Então, tem vários problemas, né? Problemas sérios que podemos solucionar. Então, não deu para a gente até falar sobre algumas plantas, né? Mas a gente está falando sobre a saúde. Isso daí influi a saúde, com certeza, com certeza. Uma vida em crise, um casamento em crise, um jovem em crise com a família, com a mãe, com os irmãos, em crise com a professora, né? Os alunos em crise com a professora. Então, tudo isso vai afetar a saúde, a pessoa vai ficar doente. Em vez de ter uma saúde, a sua imunidade vai cair. Tem gente que tem problema dentro da família, o que acontece? Baixa a pressão, sobe a pressão, né? Vive em estresse, né? Agitado, maldizendo, né? Odiando, tudo isso causa problema de saúde. Mas está aí, e eu acredito que as pessoas vai assistir sempre às nossas palestras. Né? Compartilhe, né? E estude os cursos, né? Precisamos estudar, aprender, trabalhar, né? Aprender é pescar, não é só esperar a vara, não. A gente tem que ter a vara e também aprender a pescar. Que Deus abençoe a todos do Brasil e dos 5 continentes da Terra. E até a próxima oportunidade. Acesse os nossos links, acessa os links que a gente posta aí embaixo, né? E vamos à luta, vamos pensar positivo, vamos encarar com o rosto erguido, né? Vamos enfrentar, né? O gigante Golias, né? O gigante Golias em nome do Senhor dos Exércitos, né? Então está aí essas dicas e até a próxima oportunidade. Até lá.